Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospel, gente. Chegamos à parte 11, aonde vamos abordar aí um desmascarar do cristianismo, né? De que forma? Através de 3 personagens principais do Novo Testamento. Vamos pegar João Batista, o próprio Jesus e Paulo. Já mostramos aí durante a série um dos personagens mentindo, né, a respeito de João Batista, um pouquinho de Paulo, né? Um pouquinho de João Batista, né? Porque ele não sabia quem era o Cordeiro de Deus. Ele teve que mandar 2 dos seus seguidores lá perguntar para o cara que estava realizando o milagre lá se ele era o Cristo ou deveríamos esperar para o outro. E depois que ele anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Por acaso João Batista tinha o Espírito Santo ou não? Se ele tinha o Espírito Santo, por que o Espírito Santo não revelou para ele que ele era o Messias, mas teve que mandar os outros, né? Quer dizer, duvidou, né, gente? E de todas essas mentiras que iremos apresentar um pouquinho mais, vamos também mostrar no livro de Torá, o livro de Vaikra, ou mais conhecido como Levítico, o que o livro de Levítico fala da mentira. Será que o Eterno aprova a mentira na hora de você ensinar o seu próximo? Será que ele ensina a ser honesto? Como que deve ser a sua conduta social, né? Porque se as pessoas conhecessem Torá, não seriam cúmplices de Paulo. Não. Não ficariam fazendo gambiarras, tentando mascarar, né, tentando camuflar a mentira de Paulo, dando desculpas esfarrapadas, usando da teologia. Não, irmão, porque tem o sentido espiritual. Não é muito bem assim. Não, irmão, eu creio de outra forma. Sabe, tentativas e tentativas, sabe? A cumplicidade é tremenda. E para fazer este vídeo, eu vou ter que usar algumas técnicas para facilitar o entendimento de algumas pessoas, né? Sabe quando mesmo que você explicando, a pessoa não consegue compreender ou luta para não compreender? E você tem que baixar um pouquinho o nível e ter que desenhar para o ser humano para ele compreender? Gente, tem esse tipo de gente também. Então eu vou ter que desenhar para alguns espectadores que estão assistindo esse vídeo, para entender que Paulo não é lá essas coisas de confiança. Gente? Pegue a sua melhor Bíblia, acompanhe comigo nas referências bíblicas, raciocine comigo a base das Escrituras, né? Porque fazendo isso não vai ser a minha interpretação nem a sua, mas a própria Bíblia, ela vai se interpretar. A própria Bíblia vai se refutar sozinha. A própria Bíblia vai estragar a tua fé, por exemplo. Dá para fazer isso. Vamos embora pro estudo, gente. Mas antes disso, eu lhe convido para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like se você curtiu este vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe. Aumente o volume, se prepare e solta a vinhetinha. E vamos começar aqui nossa investigação e vamos juntos aqui quebrar mais um paradigma, né? Vamos começar aqui com o que Paulo afirma. E no final a gente vai pegar aquilo que o Eterno diz sobre aquilo que supostamente o Paulo diz, né? Para sabermos ali o que o Eterno, qual o ponto de vista do Eterno sobre a mentira, né? E o que Paulo fez ali e tal, se é aprovado ou não. Então o texto que eu vou começar aqui, a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, verso do 8 ao 11.
com o título A Lei e os Seus Reais Objetivos, tá? Baseado numa Bíblia cristã King James, né? Para ficar melhorzinho, né? Vamos lá. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Bem, à primeira vista aqui não tem nada demais, né? Tanto que é que Paulo fala aqui no começo que a lei é boa. Ele está se referindo ao Torá, né? A Torá é boa. O real objetivo da Torá é essa. Enfim, como poderemos saber se Paulo está falando a verdade ou mentira? Até o presente momento não dá para saber, né? Mas vamos pegar aqui mais algumas pistas que vão nos esclarecer sobre esse assunto aí, né? Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui temos o Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 9 ao 20. Se você quiser ler o contexto, fica melhor para você, né? Mas estamos aqui lendo aqui o real objetivo para sermos mais breves no assunto. Senão a gente vai ficar fazendo um vídeo muito longo aí, né? Diz assim: E fiz-me como judeu para os judeus. Note aí que eu coloquei em vermelho, né? Para dar um destaque. Dizendo que para você entender o Novo Testamento, você tem que entender os significados, os sentidos da palavra, se estão no passado, no presente, no futuro. Uma vírgula faz muita diferença na escrita, né? Porque aí separa um assunto de outro. Então, quando eu coloquei assim, e fiz-me como judeu para com os judeus, dando a entender que Paulo não era judeu. Ele se fez como judeu para ganhar os judeus, né? Então, dando a entender também que Paulo optou pela prática do engano, do disfarce, para enganar os judeus da sua época, né? Fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, né? Paulo se travestiu-se de judeu para se envolver no meio dos judeus, para introduzir o evangelho de Yeshua no meio dos judeus, para ganhar os judeus, para aqueles que estão debaixo da lei, e etc, etc, etc. Este já é um outro texto bem, até que meio que constrangedor para muitos crentes. Por quê? Porque existem algumas palavras em certas Bíblias que são omitidas em outras versões, para que o leitor não detecte alguma coisa inconveniente, se é que você me entende. Filipenses capítulo 1, 18 é um exemplo deles. Diz o seguinte: mas que me importa? Uma pergunta, né? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento. Notem que eu coloquei as palavras com fingimento, com letras maiúsculas, né? Para dar um destaque. Ou em verdade, nisto me regozijo. Entre outras palavras, Paulo está se alegrando, né? Da maneira como ele anuncia as boas novas, com fingimento, com mentira, de toda maneira, com verdade e com mentira. Aí o que vai acontecer? Prestem atenção. Aí vai vir os crentes, os evangélicos, os católicos, né? E vão falar a seguinte coisa: emissário cristiano, mas em algumas versões mais antigas não existe essa palavra com fingimento. Será que não mesmo, gente?
Porque eles acham que eu coloquei essa palavra aí com fingimento de propósito para difamar Paulo, né? Só falta isso, né? Não, emissário acrescentou, né? Porque é uma forma digitalizada, né? Um bloco de notas. Então o emissário Cristiano colocou essa palavra com fingimento. Essas duas palavras ele acrescentou, né? No bloco de nota, para dizer que Paulo pregou as boas novas com fingimento, com mentira, de qualquer maneira. E ainda ele se regozijou nisso, de pregar evangelho com a mentira, com a verdade, tal. Para a gente tirar a prova dos 9, tá? Aqui que eu vou estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês algumas versões, algumas traduções de Novo Testamento bem antigas lá. E vamos pegar essa passagem de Filipenses capítulo 1, verso 18, para juntos sabermos como o tradutor coloca essa passagem de Filipenses 1, 18, para esfregar na cara de alguns crentes que o emissário Cristiano não acrescentou absolutamente nada. O emissário Cristiano não acrescentou com fingimento nenhum. Outras versões, outras traduções de Novo Testamento pré-históricas, contém essas duas palavras, com fingimento. Acompanhe comigo. Agora eu vou apresentar para vocês algumas traduções pré-históricas bem antigas, né, para mostrar para vocês se aquelas duas palavrinhas não foram adicionadas por minha pessoa, né? Para nenhum cristão vir com a ideia que, porque essas traduções novas contêm mais as traduções antigas, os originais lá não contém essas palavras, né? Enfim, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas traduções aqui para vocês terem uma ideia de como que é. Bem, temos aqui a primeira, Almeida Revista, de acordo com os textos hebraico e grego de 1967, diz o seguinte: mas que me importa, contanto que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Uma outra tradução diz o seguinte: Bíblia de Jerusalém, de 1981. Mas que me importa, de qualquer maneira ou com segundas intenções, olha só, segundas intenções, ou com sinceramente Cristo é proclamado. E com isso eu me regozijo, mas eu me regozijo. A Bíblia de Jerusalém de 2002, né? É a mesma, só que uma versão aí, né? Posterior. Mas o que me importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado. E com isso eu me regozijo, mas eu me regozijo. Então também há sinceramente também, né? Bíblia para Todos, edição católica. Mas que importa, seja com fingimento, olha só, com fingimento, seja com sinceridade, Cristo é anunciado. E isto é o que me dá alegria, e continuarei a sentir alegria. Então você vê aqui que há com fingimento, correto? Esta versão aqui, a Bíblia Corrigida Fiel, de 1753 a 1995, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Mais uma traduçãozinha essa aqui é Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição de 1819. O que diz lá? Pois que, todavia, em toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, Cristo, tá vendo com CH? Cresto, de Cresto, denunciado, e nisto me gozo, e também me gozarei.
Porque sei que isto me resultará em salvação por vossa oração e pelo seu Espírito de Jesus Cristo. Tá vendo? Na época de 1819 não existia Jesus, era Jesus. Foi acrescentado o S, né? Até esse nome Jesus é inventado. Bíblia King James de 1611 diz o seguinte: mais que me importa, mais que me não tem, né? Mais que importa, contanto que de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Quer dizer, de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Quer dizer, com verdade ou em mentira, em outras palavras, né? Então quer dizer o quê? O chamado Paulo, o cara mais venerado do que o próprio Jesus dos crentes, né? Ele utilizava-se da mentira para pregar as boas novas. E o que mais me soa estranho ainda é que o próprio Novo Testamento afirma que o diabo, né, aquele personagem do mal, ele é o pai da mentira, né? Vamos dar uma olhadinha lá? E quem não se lembra dessa passagem de João 8,44, gente? Quando o Xuxua estava conversando lá com os religiosos lá, lembra? Vamos ler aqui. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino, no caso Paulo foi assassino também, matou os crentes, né? Perseguia a igreja, desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira, o pai. Então, se o diabo é o pai da mentira, o apóstolo Paulo é o príncipe, né? E olha que essa aqui é uma Bíblia King James atualizada, tá, gente? Entendeu? Agora vamos voltar lá pro texto. Uma outra coisa interessante que eu acabei encontrando, né, nas palavras do Paulo, é no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 3. Vamos ver o que diz lá? E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, deste modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Quem não se lembra daquela história do vídeo que eu coloquei anteriormente, quando ele circuncidou Timóteo, sendo mãe judia e pai grego lá, o pai de Timóteo, né? Ué, então se ele fala que quem se justifica por meio da lei, caíste da graça, estáis separados de Cristo, então por que ele fez aquilo em Timóteo? Então automaticamente ele fez com que Timóteo se separasse de Cristo e caísse da graça. Da mesma forma, Paulo caiu da graça, separado de Cristo, né? Já praticou a mentira aqui. Ele fala uma coisa e pratica outra. Coisa de hipócrita, né, gente? Agora vamos pegar aqui essa é uma coisinha básica, tá, gente? Não vou pegar e estender muita coisa, senão vai demorar umas 3 horas de vídeo aqui, né? Agora vamos estar observando aqui que o Eterno diz sobre a mentira, né? Só que eu não vou usar a Bíblia cristã, tá, gente? Eu vou usar a Torá. Mas se quiser abrir aí no livro de Levítico, aí, ó, eu vou pegar esses textos aqui e vou ler na minha Torá, entendeu? Para você entender qual é o ponto de vista do Eterno sobre a mentira. Vamos lá? Vem comigo. E quem não se lembra dessa passagem lá no começo, quando a gente começou a fazer leitura, hein? 1 Timóteo capítulo 1, verso do 8 a 11, sabemos, todavia, que a lei é boa, né? Se alguém a usa de forma adequada. Então ele chama a Torá de uma coisa boa, né? Mas como é que a gente vai saber se Paulo está falando a verdade ou não, né? A gente tem que passar essas palavrinhas de Paulo na peneira. Você concorda comigo? Por que ele fala que ele é boa? Será que é boa mesmo? Né? Enfim, vamos pegar aqui as supostas contradições de Paulo referente
ao Torá, né? Que ele fala que ele é boa, né? Outra hora ele fala uma coisa, outra hora é outra. É típico daquela pessoa hipócrita. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Todo momento eu entro em contradição, né? A gente vai fazer isso. Acompanhe comigo. Então tá aí os textos aí, ó. Então a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, são 11 tópicos, né? Pra gente conferir lá na Bíblia se realmente o que tá aqui tá lá, né? Vamos lá? Primeiro, ele diz lá que a Torá é santa, né? Vamos dar uma olhadinha lá, Romanos 7,12. E realmente o que diz aqui, ó, de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então aqui ele fala que a Torá é santa, né? Vamos para o próximo texto. O 2, a gente já leu que a Torá é boa, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, né? O terceiro, a Torá é maldita. Ué, mas por que ele falou que a santa é boa, depois ele volta atrás e fala que é maldita? Gálatas 3,16, vamos dar uma olhadinha lá. Está aqui, Gálatas 3,15, vamos ver porque é o 15, né? A lei e a graça da promessa. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de o haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Aí o 16, desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, no plural, né? Como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, o Cristo, né? Ele chama o negócio de maldito. Aqui neste quarto item, ele chama a Torá de esterco. Para quem não sabe o que é um esterco, é merda, cocô, bosta, né? Ele chama a Torá do Eterno de bosta. Chamar o Torá do Eterno de bosta é a mesma coisa que chamar o Eterno de bosta, né? Tá lá em Filipenses 3,18, vamos dar uma olhadinha? Só feito uma correção, tá? É capítulo 3, verso 8, não é 3,18, tá? Já errei aqui, mas vamos corrigindo aqui. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. Dos quais valores? Os valores acima citados, no verso 7 anteriormente para lá, né? Os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, né? Então, que valores são esses? Aí você tem que ler lá o comecinho. Aceitar a Cristo é o maior ganho, né? Começa aqui e você vai entender que esses tais ganhos aí, né? Que ele jogou fora, né? Deu as costas ao Eterno para ficar com o Torá, para no final ele chamar o Torá do Eterno de esterco, merda, cocô, né? Ué, mas ele falou que era boa, é santa, por que agora ele fala que é esterco, né? Estranho isso, né? O item número 5 diz o seguinte: o homem é justificado pela fé sem as obras da Torá. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 20 e versículo 28. Vamos dar uma olhadinha? Diz o texto: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à Torá. Pois é precisamente por meio da Torá que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Aí já vem um tema: justificados pela fé em Jesus. No verso 28 temos o seguinte: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à Torá. Aqui nesse item 6, mas os que praticam a Torá serão justificados. Romanos 2,13, vamos olhar? Romanos capítulo 2, verso 13. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a Torá considerados justos, mas sim os que obedecem a Torá
estes serão declarados justos. Tá vendo? Tá lá, gente. O item número 7. Eu tenho prazer na Torá do Eterno. Romanos 7, 22. Romanos capítulo 7, verso 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na Torá de Deus. Tá vendo? No item 8 ele já diz que sirvo a Torá do Eterno. Romanos 7, 25. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a Torá de Deus, mas com a carne a Torá do pecado. O item número 9, Xuxua me livrou da Torá do pecado e da morte. Romanos 8, 2. O tema é: o Espírito guia os filhos de Deus. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da Torá do pecado e da morte. Item número 10. Abolimos a Torá pela fé? De maneira nenhuma. Romanos 3, 31. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a Torá por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a Torá, estabelecemos a Torá. Rapaz, mas que confusão esse Paulo está fazendo com a Torá, hein? Uma hora ele fala que é santa, é boa, é maldita. Ih, mano. E por último, o 11, Xuxua desfez a Torá dos mandamentos, Efésios 2,15. Anulou a Torá dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Mas o que mais me chamou a atenção é o texto de Filipenses capítulo 3, né, que eu quero ler com você do 1 ao 8, né, para a gente ter uma ideia. Aceitar a Cristo é o maior ganho. Concluindo, meus irmãos, quanto mais alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quando ele fala isso, eu me lembro de Timóteo, né? Quando ele circuncidou Timóteo, né? Enfim, ele falou que a circuncisão verdadeira é no coração, mas depois ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Mas sabemos que para a pessoa ser judeu ou judia, tem que ser de pai e mãe. E no caso de Timóteo, a mãe era judia e o pai era grego. Ele é um falso judeu, né? Todo mundo, se fosse realmente aquilo lá, todo mundo sabia que os pais de Timóteo, uma mãe era judia, o pai era grego, então ele não era judeu coisa nenhuma. Fazer cirurgia de fimose ali em Timóteo não provou que ele era judeu realmente, né? Aquilo lá foi uma cirurgia de fimose de fundo de quintal, na clandestinagem, né? Aí, continuando aqui no 3. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele coloca lá: circuncidado no 8º dia, devido a filho da descendência de Israel, filho da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu, né? Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça, não há lei irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo, né? Esse tal de prejuízo, no final ele fala que é esterco, lá, merda, cocô. E outra coisa que chama interessante aqui, que ele tenta escrever essa carta para Filipenses, ele coloca aqui, tá vendo aqui, ó, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Ele tenta querer convencer as pessoas que ele era judeu, porque ele era hebreu dos hebreus, foi fariseu e tal, tribo de Benjamim, mas lembrando anteriormente que ele falou que ele se fez de judeu para com os judeus. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só. Tornei-me judeu para com os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei,
embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Ora, se ele era hebreu dos hebreus, fariseu, quer dizer, na mente do cristão ele ia pensar que ele é judeu. Mas aquele se fingiu de judeu. Tornei-me judeu. Quer dizer, se ele falou que tornei-me, ele não era, né, gente? Então ele era um judeu fake, né, do Paraguai, né? Como é que para uma igreja ele fala que ele é judeu, fariseu, e para a igreja de Corinto ele fala que ele me tornei, me disfarcei de judeu. Sabe o que é se disfarçar? Eu me travesti de judeu. Eu me disfarcei de judeu para enganar os judeus, né? Mas lembrando também que em Filipenses 1,18 ele fala que ele tentou pregar o evangelho com fingimento. Lembra no comecinho lá? Mas o que me importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me alegro, me regozijo, com fingimento. Quem garante que Paulo era judeu, sendo que numa carta, numa igreja, numa comunidade, ele fala que era hebreu dos hebreus, etc, etc, etc. E outra aí fala que ele se disfarçou de judeu. Ele não era, fiz-me de judeu. Quer dizer, é uma tremenda de uma hipocrisia nível hard. Mentira braba mesmo. Como já diz lá no comecinho, lá em João 8, né, onde fala que o diabo é o pai da mentira, não há verdade nele, porque está no DNA do diabo mentir, não é verdade, né? Então Paulo é o príncipe da mentira, um filho de Satanás. Porque se ele usou da mentira para pregar o evangelho e se alegrou com isso, é filho de Satanás. Quando a pessoa fala que finge ser judeu, ué, isso é coisa do quê? De Satanás. Bem, gente, vamos agora fazer a leitura do Torá, para juntos descobrirmos aí o que o Eterno ensina sobre a mentira, né? E temos aqui logo um tema, né? Conduta social. Não roubareis dinheiro nem outros bens. Se o fizerdes, talvez sejais tentados a negar vosso pecado. Portanto, estais cientes do seguinte: não negareis falsamente, quando alguém alegar que recebestes dele um objeto como penhor ou como empréstimo, ou que recebestes dele dinheiro no âmbito de um negócio em sociedade, ou como empréstimo, ou como roubaste, ou que retiveste seus salários, ou que achaste algo que ele perdeu. Então, caso negueis uma alegação dessas, podereis ser tentados a sustentar vossa posição, fazendo um juramento. Portanto, estais também cientes disso. Não mentireis uns para os outros, jurando falsamente sobre qualquer um desses 5 atos. A punição corretiva para tal delito foi descrita anteriormente. Então, a mentira, não mentireis uns para os outros. A proibição, tá vendo? Mais um paradigma quebrado com sucesso.